Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance e mais esta manhã que Ele nos concede, de maneira que possamos manter a nossa fé em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta reunião solene. Quero, nesse instante, convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus para os estudos que aqui estamos fazendo. Amém. Bom dia a todos. Graça e paz para todos. Oremos. Graças te damos, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor tem sido para cada um de nós. Graças te damos pelos livramentos, por tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Abençoa cada servo teu, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa o pastor Cícero. Amém. Onde eles têm, Senhor, se doado para a tua obra e para todos esses ensinamentos, Senhor, da tua palavra. Que possamos a cada dia, Senhor, estarmos clamando pelo poder do teu Espírito Santo para que nossa mente seja aberta, nosso coração, Amém. para o aprendizado, Senhor, da tua palavra e o cumprimento das tuas promessas em nossas vidas. Amém. Obrigado, meu Deus. Tu és um Deus maravilhoso. Eu só tenho que te agradecer, meu Pai. Abençoa este dia e cada servo teu e cada família aqui representada. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Nós ontem deixamos diversos textos que não consegui falar-lhes sobre as cenas ali realizadas por Jesus nas bodas de Caná da Galileia. E nesta manhã eu quero exatamente entrar neste ponto para que possamos, dentro dessa sequência lógica, continuarmos nos aproximando de verdades que são muito sublimes que Jesus ali realizara. Vocês se lembram que Jesus estava ali na festa por razão de que Maria era parenta, então, dos noivos. Cristo estava ali por perto, que já estava, portanto, com sua amizade e relacionamento ali na casa de Pedro. Fora chamado juntamente com os discípulos, aos quais aqui já expusemos quais eram, e vieram, então, para Caná, ali no território da Galileia. De Caná para, então, Nazaré, que está um pouquinho mais ao sul, Caná está mais para o norte, Nazaré está mais para o sul. A casa de Maria para, então, Caná era muito próximo, aproximadamente aí, nas condições de época, 10 quilômetros, algo não assustador, mesmo porque mais longo era Jerusalém e sempre faziam viagens para as festas, não? Ali naquele território. Então, Caná e Galileia muito próximo. E, igualmente, de Caná para Cafarnaum também não havia essa distância considerada. 18, não mais do que 20 quilômetros era a distância, então, de Cafarnaum, então, para Caná. Algumas informações que a gente, quando se debruça no capítulo 2 do Evangelho de João, termina gerando para alguns irmãos alguns questionamentos, e eu vou tentar ajudá-los a entender esta verdade. Não percam de vista que a nossa ênfase é o Evangelho de Mateus. Porém, na narrativa de Mateus não se encontra esta festa lá de Caná e da Galileia, eu diria as bodas. Não, nós não encontramos este episódio. Mateus já vai entrar especificamente ali depois do chamado daquele grupo particular, que o caso de Pedro, Tiago, João, o caso de André. Então, depois daquele grupo singular, Mateus já entra no contexto dos milagres que Jesus vai realizando, diversos e diversos milagres, mas nós temos de atentar que o primeiro milagre realizado, que não é registrado por Mateus, está especificamente aqui no Evangelho de João, objeto de nossas reflexões, para formarmos um quadro mais ampliativo
em nossa mente, ou mais ampliado. O que ocorre também, que nós precisamos nos lembrar de que, neste contexto dos demais milagres que Jesus realiza, todas essas cenas estão ocorrendo ali no território da Galileia, mais especificamente ali em Cafarnaum, para onde as multidões, então, normalmente se dirigiam, porque, como diz Mateus, demais cidades circunvizinhança, inclusive lá da Síria, começam, então, a descer ou subir, no caso, né? Saindo da Síria para, então, Cafarnaum, vão subindo, buscando, então, auxílio em Cristo Jesus. A Síria, como eu já lhes disse, não é o território, então, palestino. É um território dentro, eu diria, da geografia de Israel. Está fora já da geografia. Mas pessoas vieram dali daquele território, porque está muito mais próximo de Cafarnaum, a Síria, do que em Jerusalém. Então, isso fica evidente pela geografia, que você pode olhar no mapa bíblico e, então, ter esta compreensão. Não esquecer que a capital da Síria era Damasco, e, então, para não confundir com a Assíria, que a capital era Nínive, né? São expressões que, às vezes, soam bastante símiles, mas não são. A Síria nada tem a ver com Síria, e aí a gente tem de atentar para isto. Então, diversas pessoas não judias viriam a Cristo e eles, então, ali as ajudava igualmente, curando e dando, portanto, sentido para a vida. Então, imagine que, ao decorrer de tempo, o ambiente da casa de Pedro se tornou, portanto, algo bastante difícil, né? De sossego e de paz, porque o povo não dava trégua. Esta é a razão porque Jesus, diversas e diversas vezes, se dirigiu para a natureza, porque, além da multidão ser muito, eu diria, desregrada, ninguém poderia suportar, dentro de uma residência, a sogra de Pedro já idosa, uma compostura de um lar onde as pessoas estivessem frequentemente ali, batendo a porta, apelando uma coisa ou outra. Porque o desespero da raça humana não é diferente do que fora nos dias de Jesus. Se nós soubéssemos igualmente que havia algum lugar em particular aonde um anjo estava presente e ali as curas estavam sendo realizadas, milhões de pessoas se dirigiriam para aquele lugar. Então, imagina este ser residindo na casa de alguém. Ninguém mais teria paz. Então, você tem de entender esta situação, essa conjuntura, para que, então, não fique muito, eu diria, talvez infantilizada a ideia de que as pessoas iam à casa de Pedro e Jesus, então, as curava. Temos de entender que isso ocorrera nos seus primeiros dias, mas temos também de nos lembrar que os milagres não começaram ali em Cafarnaum. Então, quando Mateus registra as cenas de milagres, nós temos de entender que isso já está num momento bastante distinto do que aconteceu em Caná, nas bodas ali. Portanto, o primeiro milagre ocorre em Caná, daí para frente, então, Jesus tornou-se, na verdade, conhecido, porque os serventes que pegaram aquela água transformada em vinho viram exatamente o que tinha acontecido, as coisas começaram a serem pulverizadas, publicizadas, e Jesus, então, passou a se tornar conhecido. Ao voltar, portanto, com sua mãe, seus discípulos, seus irmãos e irmãs, para o território ali de Cafarnaum, para a casa de Pedro, e ali diz exatamente o texto que não permaneceram ali muitos dias, não é em relação a Cristo, mas a sua mãe e os seus familiares, em razão de que ninguém iria, então, segurar uma família o tempo todo, com alimentos, com dormida. Isso você precisa também atentar. Por isso, é necessário agora, nesse ponto de nossa reflexão, fazer uma abordagem que envolve a resposta de Jesus para Maria e essa preocupação que muitos irmãos têm, como que se Jesus tivesse sido grosseiro para com a sua mãe. Primeiro, vamos corrigir esta ideia fazendo a leitura e depois, então, dar-lhes a explicação. Vamos comigo, portanto, ao capítulo 2 do Evangelho de João, que é o único texto que narra as bodas, portanto, de Caná. Então, venha comigo, o Evangelho de João, capítulo 2. Quando Maria, portanto, se dirigiu a Jesus, e então
noticiou a Cristo que estava faltando vinho. Nós temos, então, aqui a primeira pergunta a fazermos é o seguinte. Você pode estar se perguntando, não, mas como que numa festa essas pessoas estavam bebendo vinho? Bem, nós não sabemos se Maria participava, se ela bebia ou se não bebia. O fato é que a festa de um casamento, normalmente dentro da cultura judaica, não era, portanto, uma noite, um dia. Às vezes passavam-se dias, semanas, muitas vezes, então, a festa, até que vinha, de fato, a noite de núpcia. Em outras palavras, eram todos uns preparativos de gente, portanto, que vinha à casa, ali onde estavam sendo feita toda a festa, e depois, com algumas semanas, às vezes uma semana, final de uma semana, 2 semanas, porque isso não tinha uma regra muito específica de tempo, isso dependia muito da posse, então, dos pais ali dos noivos. E aí você deve se lembrar igualmente que Israel sempre foi sujeito ao aspecto do uso, portanto, das bebidas. E aí, bebidas porque não era somente o vinho que era produzido, havia, portanto, o estado do vinho em determinados estágios, e aí terminavam, portanto, outros tipos de bebidas, forte, menos forte, ácida, menos ácida, e aí por diante. Aliás, não precisamos ir muito longe, Você se lembra que o anjo Gabriel disse para Zacarias o seguinte, que João Batista não beberia vinho nem bebida forte, o que implica dizer que não era somente o aspecto do vinho que lá estava, havia, portanto, outros derivados. Então, o fato é que nessas festas, sim, existia muita comida, vinho, danças, e essas eram, portanto, esta era, melhor dizendo, a cultura judaica. Nada estranho diante daquilo que fora, portanto, os judeus nessa compostura. Daí, para a gente não esquecer, que está caindo uma chuvada agora, então, talvez a barulhada aqui você possa escutar aí, mas é chuva. Então, o que eu estou lhes dizendo? Ali está Maria e vê que o vinho está acabando. E por que vê o vinho que está acabando? Porque ela era uma das ajudadoras dentro, portanto, da estrutura da festa. Então, sabia de tudo o que estava acontecendo. E aí, quando você vem para a expressão metreta, e você diz, poxa, 40 a 60 litros, pastor, porque é uma medida de volume que, a depender, ela pode chegar exatamente a 60 litros. O que ocorre? 60 litros de vinho, porque diz que são 2 ou 3 metetras ali o que de capacidade para recepcionar as águas naquelas talhas, é preciso que nós, então, nos lembremos que, igualmente, esta não era uma família que não estava com alguma posse, porque ninguém vai servir 40, 60, ou se a gente colocar o mínimo, 120 litros de vinho, eu diria de maneira que não tinha condições para isso, porque ninguém estava só bebendo vinho. Havia comida, havia, portanto, ali muitas vezes se matava carneiro, se matava, portanto, cabras, então, muitas vezes até o próprio boi, para servir exatamente aos convidados. Então, a festa era, de fato, algo bastante forte. E pela quantidade de gente também, você tem de lembrar que Jesus já estava com 6 dos seus discípulos, mas ele era 7, Maria estava lá, os irmãos de Jesus também estavam, e os amigos que vieram para aquela festa. Então, nós temos de ter esta visão para entender o que vai acontecer. Então, quando Maria noticia de que, de fato, estava faltando vinho, ela tinha informação, não porque alguém deu-lhe a informação. Ela era uma das ajudadoras ali da festa, porque era parenta do que estava ali casando. O que nós não sabemos é se era do noivo ou se era da noiva. Isso a gente não tem fechado, mas que era parente, a gente sabe, parenta, a gente sabe exatamente disso. Ao mesmo tempo, quando ela se dirige e diz a Jesus, eles não têm mais vinho. A pergunta que a gente tem de se fazer é por que Maria dirigiu a Jesus esta informação? Que ela sabia. E você se lembra que, depois do batismo de Jesus, toda aquela manifestação de Deus o Pai, do Espírito Santo, essas cenas circularam e chegaram até Maria do que ocorrera ali, em Betábara. E aí o que acontece onde João estava batizando? Então, as expectações sobre o reaparecimento de Jesus era muito grande.
mas você tem de se lembrar que Jesus foi para o deserto, passou ali, portanto, 40 noites e 40 dias, ou 40 dias e 40 noites, e, de repente, então, ele reaparece, João Batista, portanto, o identifica como o Cordeiro de Deus, 2 dos seus discípulos passam a segui-lo, André e João, e Cristo, portanto, passa mais alguns dias ali, no sul, eu diria, da Judéia, e depois retorna para a Galiléia, e sabemos especificamente que ele vai para a casa de Pedro. E dali vem o convite para que venha às bodas de Caná. Então, quando Jesus vem a Caná e realiza, portanto, o milagre, é em resposta àquilo que Maria sabia de que tinha acontecido com ele, de que ele era, de fato, aquele que o anjo Gabriel havia anunciado para ela. Então, Maria tinha plena convicção. Mas ainda, agora vamos analisar a resposta de Cristo. Quando Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Veja, a expressão ainda não é chegada a minha hora tem a ver com o contexto profético. O que tem a ocorrer de que Jesus deveria se manifestar como exatamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas aquele que viera, portanto, instituir o reino de Deus aqui na terra, no coração do ser humano, e não num reino, portanto, físico, palpável. Deste ponto de vista, a resposta de Jesus foi polida, educada e direta para que Maria atentasse o quanto ele já havia falado para ela, de que não foi a primeira vez que Jesus havia respondido com polidez para Maria. Você se lembra que quando Jesus estava com seus 12 anos de idade, a família havia, portanto, esquecido Cristo em Jerusalém. 3 dias depois o reencontraram. Isso nós já passamos, já estudamos lá. E Jesus respondeu, não sabias que eu deveria cuidar dos negócios do meu pai? Essa resposta também não era uma resposta, eu diria, sem educação. Maria estava consciente de que ela era, na verdade, a cuidadora de Jesus, mas não era a mantenedora de Jesus. Era cuidadora, mas não mantenedora. Deus, então, estava cuidando do seu próprio filho, para que ele aparecesse e passasse a existir um ministério a partir, então, do que a profecia determinava. E Maria, então, guardou essas palavras em sua mente. E agora, mais uma vez, Jesus dissera, ainda não é chegada a minha hora, mulher. E aí vem um outro detalhe, foi a mesma resposta de Jesus, quando na cruz esteve, e que então ali agonizando, ela, portanto, ali chorando ao pé da cruz, Jesus então considera aquela situação e diz, mulher, não chores. E entrega, portanto, os cuidados da responsabilidade dela, já idosa, para o amado, então, discípulo de Jesus, que era João. Então, não há aqui essa expressão, mulher que tenho eu contigo, algo que esteja dentro de nossa cultura. Esta era uma das frases mais polidas dentro de Israel, representando, portanto, respeito ao idoso, respeito a, então, a pergunta ali feita, e Jesus, portanto, assim o fizera. Porque se Jesus, de alguma forma, em qualquer de suas palavras ou atos, tivesse sido, portanto, grosseiro com alguém, inclusive com sua mãe, estaria desqualificado do ponto de vista, portanto, como Deus conosco, estaria, portanto, com uma pecha que o diabo poderia utilizar para demonstrar que ele, então, não poderia ser o representante da raça humana para eliminar os pecados daqueles que a ele, então, se aproximam. Então, nós temos de atentar para isso. Portanto, essa era uma forma, o que a gente chama, portanto, bastante polida, não é? E isso significa, em outras palavras, que Jesus está tratando a sua mãe com bastante respeito e dignidade. E isto a gente precisa, portanto, atentar. Eu queria que você atentasse que essa expressão não é uma expressão estranha, que tenho eu contigo. Essa é uma expressão que a gente vai compreendendo que, de igual forma, ela reaparece nos evangelhos. Venha comigo, por exemplo, ao Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Venha comigo, venha e veja que é uma frase, portanto, comum, mas que está recheada de respeito e de dignidade. Marcos 1, versículo, portanto, aqui 24.
Venha comigo, veja o que está escrito aqui. Que temos nós contigo. Quem está usando essa expressão? Lembram, portanto? Aqui Jesus está diante de uma situação de um espírito imundo, alguém que está possesso, e a resposta que os demônios, portanto, usam aqui também é de um respeito e não de agressão a Cristo. Que temos nós contigo? Embora, portanto, esteja o pronome no plural, não é? Mas a frase é a mesma. Se botássemos no singular, seria que tenho eu contigo. Como eram vários demônios, que temos nós contigo. Então, não é uma expressão estranha, é uma expressão de respeito à autoridade. Então, quando Jesus usou essa expressão, que tenho eu contigo, mulher, é uma frase utilizada costumeiramente para dirigir-se a pessoas idosas com todo tipo de respeito. Em outras palavras, essa expressão carrega carinho, apreço, respeito, reconhecimento da autoridade, da dignidade daquela pessoa. E isso, portanto, nós encontramos aqui. É preciso também nos lembrarmos que, neste ponto em particular, a gente pode também acessar um outro dado, né? que talvez, portanto, possa te ajudar neste ponto, que é o seguinte, né? Quando você e eu nos deparamos com situações que têm pessoas envolvidas, que são idosas, os judeus tinham, portanto, essa expressão, como aqui já expus, gerando para eles esse tipo de respeito. E a gente não pode, por fim, esquecer disso. Por favor, lembre-se que a expressão está aqui apresentada dentro de um contexto de extremo respeito que Jesus, então, dirige à sua mãe. Por fim, agora vamos ver alguns textos do Espírito de Profecia que nos ajudam a ampliar nossa compreensão disso daqui que eu estou te apresentando. E vamos lá, porque ontem eu queria apresentar, mas eu não tive condições por causa do tempo, né? Para você não ficar aí sem poder, melhor, sem se dirigir às suas atividades comuns. E aí, a partir daqui do 40, do meu slide aqui, na seção 49, eu vou te apresentar isso agora. Veja o que acontece aqui. Quando a gente chega a esse... Deixa eu ver, acho que eu fiz besteira aqui. Só um momento, deixa eu parar aqui atrás e buscar de novo. Quando a gente chega a esse ponto da história, né, do Evangelho, como Jesus ali se encontrava e como, portanto, ali foi apresentado diante das pessoas, fica evidente que a compostura de Cristo para com Maria foi de uma dignidade singular. E, certamente, as pessoas, de alguma maneira, perceberam que havia algo distinto entre o tratamento de Jesus, porque todos conheciam que ela era, de fato, Maria, a mãe de Jesus. Então, não havia surpresa ali para o pessoal. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui para vocês. Acho que sim. Ok. Deixa eu agora adiantar, que tem muita coisa aqui que a gente já viu, e chegar ao ponto que eu queria apresentar a vocês. Ok, a partir daqui, sei que esse slide eu apresentei ontem, eu vou recapitular para ter contexto, né? André buscou comunicar o júbilo que lhe enchia o coração, indo à procura de Simão, seu irmão, exclamou: achamos o Messias. Isso aqui está naquele instante que Jesus faz a seu grupo, de maneira, portanto, que André passou a seguir Jesus, João passou a seguir Jesus, André foi buscar, então, Simão, é o caso de Filipe, que foi buscar Natanael, e aí, então, nós temos o grupo ali já formado. Então, Jesus agora, com esta vocação, né, já destes aqui participantes desta mensagem, de chamado e, então, de singular acompanhamento da vida de Jesus, nesse texto, na página 141 do, então, Desejado de Todas as Nações, Ellen White registra a seguinte informação. Venha comigo.
Com a vocação de João, André e Simão, Filipe e Natanael, veja, está faltando aqui quem? Não é? O irmão de João. Quem era ele? Tiago. Não perca de vista isso. Começou o fundamento da igreja cristã. João dirigiu 2 de seus discípulos a Cristo. Isso aqui é João Batista, que dirigiu 2 dos seus discípulos a Cristo. Quem eram eles? André e João. Não esqueçam disto. Então, um deles, André, achou o seu irmão e chamou-o para o Salvador. Vimos isso na Bíblia Sagrada. Foi logo chamado Filipe. Esse foi logo chamado Filipe, não foi, portanto, o André que fez esse papel. Esse chamado já foi Jesus que diretamente chama Filipe. Né? Ao chegar, portanto, ali no território de Cafarnaum, Jesus chama Filipe. E este foi em busca de Natanael. Então, Natanael não é irmão de Filipe. Mas há algumas informações históricas de que Natanael era de Caná da Galileia. Nós sabemos, então, de onde era Simão, de onde era André, de onde era, portanto, estes aqui em particular, e sabemos também que Natanael de onde era, porque Filipe, André e Pedro eram de Betsaida, lembram disto? Portanto, e Natanael, informação histórica, não bíblica, de que, na verdade, ele era de Caná da Galileia. Então, veja como as coisas, se esse fato histórico é algo que a gente pode se debruçar, as coisas estão muito próximas, né? Esses exemplos de quem? André buscando Pedro, Filipe buscando Natanael. Veja o que acontece. Esses exemplos nos devem ensinar a importância do esforço pessoal, de fazer apelos diretos aos nossos parentes, amigos e vizinhos. Existem pessoas que, durante uma existência, têm professado estar relacionadas com Cristo e, todavia, nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma alma sequer ao Salvador. Ellen White está aqui tomando o episódio de André em relação a Pedro, de Filipe em relação a Natanael, para que se entenda que esse esforço de levar mensagem a pessoas, inclusive dos mais próximos, amigos ou parentes, é algo que necessita ser feito. Todavia, há aqueles que podem estar já há uma vida inteira como seguidores de Jesus e nunca levaram ninguém a Cristo Jesus, ou alguém a Cristo Jesus. E isso, portanto, é o que ela aqui reclama. Né? Deixam todo o trabalho ao ministro, né? A nós que pregamos o Evangelho, como se sobre nós só e sobre nós somente repousa este tipo, eu diria, de comprometimento. Não é. Este pode ser apto para a sua vocação. O pastor pode ser apto para a sua vocação. Mas não é possível fazer, o que ela está dizendo, aquilo que Deus deixou aos membros da igreja. Eu não posso assumir a responsabilidade que cabe aos membros de compartilharem a fé, porque eu compartilho a minha. Eu compartilho do Evangelho, eu dou estudos bíblicos, mas eu não posso, e a igreja não pode imaginar que isso seja, portanto, a responsabilidade somente, né, do pastor. Comporta ao membro também fazê-lo. Por isso que esse exemplo aqui entre André e Pedro é bastante enfático. Lá. Agora venha para a página 142 e veja o que ela diz. A palavra de Deus falada por uma pessoa santificada por ela quem? A palavra que santifica a pessoa, né? Tem poder comunicador de vida, que a torna atrativa aos que a escutam, convencendo-os de que é uma divina realidade. Quando alguém recebeu a verdade em amor, isso se tornará manifesto na persuasão de suas maneiras e nos tons de sua voz. Pare um pouquinho, reflita. De novo, quando alguém recebeu a verdade em amor, isso se tornará manifesto na persuasão de suas maneiras e nos tons de sua voz. Em outras palavras, o poder do Evangelho modifica a nossa compostura. Quando as pessoas, então, continuam com sua aridez, deslustre, que eu tentei aqui apresentar, que é a frase que tenho eu contigo, mulher, é uma frase polida de tratamento de dignidade e de respeito.
E quando a gente vê, portanto, um cristão agindo com indiferença, com a aridez, com azedume na voz contra as pessoas, esta pessoa não entendeu o que é o evangelho e ela não está convertida. Porque o poder do evangelho faz isso, transforma as pessoas. Continua. Torna conhecido o que ele próprio viu. E viu e manuseou da palavra de vida, da vida melhor, a fim de outros poderem partilhar com ele mediante o conhecimento de Cristo. Seu testemunho, de lábios tocados com a brasa viva do altar, é verdade para o coração apto a receber, e aí veja, e opera a santificação do caráter. Então, é a palavra de Deus que faz isso. Quando nós não estudamos, como nós não deparamos com a palavra de Deus, nós podemos nos tornar, portanto, um monte ressecado, né? Onde não há o orvalho do Espírito de Deus. Estude a palavra de Deus e sua vida começa a tomar passos distintos. Né? A informação é que Deus vai preparando, portanto, e moldando, e preparando, portanto, este barro, dando forma de gente realmente que está transformada pelo seu poder. Isso é algo soleníssimo aqui. O outro ponto que eu gostaria que você chegasse é aqui a este mapa. Tá? Venha comigo. Dê uma espiada aqui. Veja, o território da Galileia, Samaria e o território, portanto, aqui da Judéia, tá? Onde está a capital Jerusalém. Tá? Então, nós temos a cidade aqui mais importante, portanto, da Samaria, que é a própria Samaria, a cidade que recebe o nome de Samaria, e aqui da Galileia, né, nós temos, então, as cidades mais importantes. Nós temos o caso, portanto, de Cafarnaum, e aqui é onde Jesus concentra, né, muito tempo do seu ministério. E aí, veja, Caná e Nazaré. Nazaré está mais aqui para o norte, Caná está mais para o sul, Nazaré, e Caná está mais para o norte. Então, a distância entre esses dois lugares não é tão acentuada, que dá aproximadamente 10 quilômetros. E daqui para, então, Cafarnaum, nós podemos aqui colocar entre 20 e 25 quilômetros, não mais do que isso. Então, veja, Jesus se dirige daqui e vem para Caná, aonde estava ocorrendo a festa. E Maria, que estava aqui em Nazaré, vai para Caná, aonde, portanto, foi auxiliar parenta, que estava aqui, das pessoas que estavam envolvidas com o casamento. Não sabemos se do noivo ou então da própria noiva. Isso nós não sabemos. Então, esse é um território que eu gostaria que você atentasse, que aqui há diversos episódios. Em Corazim, por exemplo, Cafarnaum, em Magdala, de onde, portanto, a informação de que Maria de Madalena vem daqui, por isso o apelido de Madalena, porque é uma abreviação da palavra Magdala. Tiberíades, que é o lado, portanto, aqui mais para o sul do lago, então, da Galileia, o Monte Tabor, Naim, que é um episódio que só Lucas registra, aquele encontro de Jesus com, então, aquele féretro, né, lá de Naim, a viúva de Naim, e que o filho, portanto, padecera, né? E aí nós temos exatamente o cuidado de Jesus em ressuscitar aquele jovem. Não perca de vista que este é um episódio bastante forte aqui. Então, esse é um território riquíssimo. Agora, por que eu estou tentando fazer com que você enxergue esse território? Veja, a aproximação, né, da Síria. Então, é daqui aonde nós temos pessoas que descem, na verdade, que sobem, né, que estão indo para o sul, então está subindo, então, para então chegarem até aonde Jesus se encontrava, em Cafarnaum. Então, Tiro, Sidom, pessoas que vieram aqui desta região buscar, então, amparo aqui em Cristo Jesus. Então, nós temos de atentar que Cafarnaum era um lugar bastante conhecido, por tudo que eu já lhes falei, a questão, então, do lago e, então, da pescaria, que aqui era muito intensa. Então, além de ser muito aprazível, há também aqui um comércio muito forte. Então, Cristo tem toda, portanto, esta eu diria, localização aqui. Você se lembra que aqui em Betsaida, Pedro, André, Filipe eram daqui. Então, do outro lado do lago, né? Do lado, portanto, aqui já leste. Então, a gente tem de atentar para essa particularidade. Tudo isso para chegar ao seguinte. Vamos agora ao próximo texto. Veja o que diz Ellen White.
Aí se encontrou novamente com sua mãe. Aí aonde? Opa, em Caná. Vou voltar aqui para você ver. Aí se encontrou de novo com a sua mãe. Aí aonde? Em Caná, porque Jesus não veio a Nazaré logo depois que saiu da Judéia. Lembrem disto. Aí se encontrou novamente com sua mãe, de quem estivera separada por algum tempo. Maria ouvira falar da manifestação às margens do Jordão, quando do batismo dele, as novas foram levadas a Nazaré, evocando novamente em seu espírito as cenas que por tantos anos ocultara no coração. Como todo Israel, Maria fora profundamente comovida pela missão de João Batista. Bem, se lembrava ela da profecia feita em seu nascimento. Lembram da visita, portanto, que Maria fizera à sua parenta, que era quem? Isabel. Portanto, naquela profecia que ali está, naquele cântico que ali é apresentado, agora tudo vem novamente à tona quando ela reencontra-se com Jesus, que há algum tempo estava distante do território. Lembram? Qual era o tempo? Aquele que ele passou no deserto, mais o período que passou ali depois que saíra, então, do deserto da tentação, e aí, então, até retornar ao território. Então, algum tempo, de fato. E esse tempo, reitero, não pode ser inferior a 2 meses. Então, avançando um pouquinho mais, nesta página, a página 145, Ellen White diz o seguinte: a morte a separara de José. De quem está se falando? De Maria. Então, Maria era viúva, e nós já sabemos disto, porque já estudamos acerca disto. Que com ela partilhara do ministério do nascimento de Jesus. Quem? José e Maria compartilharam disso tudo, mas ela agora estava viúva. Não havia agora ninguém mais a quem pudesse confiar suas esperanças e temores. Os 2 meses anteriores tinham sido muito dolorosos. Olha a informação aqui, Ellen White, de alguma forma, Deus lhe dá exatamente essa singular informação acerca do tempo que Jesus estava distante do território. E quando a gente vai para todo o contexto do livro de João, em comparação com Marcos, a gente consegue se aperceber que realmente não poderia ser menos de 2 meses que ele estava fora do território. De onde? Da Galileia, não percam de vista. Fora separada de Jesus, em cuja simpatia encontrava conforto. Ponderava as palavras de Simão: uma espada traspassará também a tua própria alma. Que foi o que ocorrera ali quando, então, acerca da informação do que ela, Maria, sofreria, e no mesmo aspecto da profecia que apontava para Jesus, o que ela iria ter de passar. Então, recordava os 3 dias de angústia quando julgava Jesus para sempre perdido para ela. Isso aqui é uma referência àquele momento lá em Jerusalém, quando eles, retornando para casa, esqueceram que Jesus não estava com eles e ficaram, portanto, ali 3 dias sem contato com Jesus. Então, Maria está revendo estas cenas em sua mente, e é isso que Ellen White está aqui captando para que nós, então, tenhamos consciência do que está acontecendo ali no reencontro dela com Jesus. E era com ansiedade de coração que lhe aguardava o regresso. Então, em outras palavras, toda a informação que chegou a Nazaré, do que acontecera lá no batismo, e isso tudo foi criando uma expectação muito grande, a saudade, já viúva, não tinha, portanto, mais a presença feliz e amável do seu filho, Jesus. Então, Maria estava com o coração bastante apertado. Então, é nesse aspecto que a gente tem de entender o contexto ali de quando ela se dirige para Jesus pedindo que, então, pedindo não, informando, que faltava vinho. Você tem de entender que a mente dela estava ali, portanto, felicíssima de reencontrar Jesus. Então, ele não podia usar uma expressão que a agredisse, porque ele nunca fez com ninguém, não seria com sua mãe que ele ia fazer isto. Na página seguinte, Ellen White diz: como parenta dos noivos, observe, Maria ajudara nos preparativos da festa e falou agora a Jesus, dizendo: não tem vinho. Essas palavras eram uma sugestão de que ele poderia suprir a necessidade. Mas Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Isso nós, então, já vimos, Agora, Maria só podia encontrar salvação mediante o Cordeiro de Deus. Não possuía em si mesma nenhum mérito.
seu parentesco com Jesus não a colocava para com ele em posição diversa espiritualmente de qualquer outra alma humana. Isso se acha indicado nas palavras do Salvador. Ele torna clara a distinção entre sua relação para com ela como filho do homem e filho de Deus. O laço de parentesco entre eles não a coloca de maneira alguma em pé de igualdade com ele. O que está sendo dito? Que o parentesco, Maria, portanto, como sendo a mãe, poderia ter certos privilégios, certos tipos de, então, tratamento distinto, e inclusive assumir uma posição diferenciada da raça humana. Mas o que Ellen White está dizendo? Que não, que ela está dependente dele tanto quanto nós o somos. Mesmo sendo parente, não tinha, portanto, nenhum tratamento de distinção do ponto de vista de assumir alguma posição ao lado de Jesus, de ser intercessora, como você e eu sabemos que é a posição católica. Isso não pode ocorrer. Então, era isso que eu gostaria que você atentasse. Por fim, lembrá-los de maneira, portanto, muito direta, que a única maneira de nós encontrarmos paz e segurança é indo a Cristo Jesus. Ele supre nossas necessidades, mas não é o fato, portanto, de termos intimidade com ele que ele tem, portanto, diferenciamento, ou diferenciação, melhor, para com aqueles que ainda não o conhecem. Assim como Maria, que tinha toda, portanto, a dignidade, respeito, e que foi, portanto, a cuidadora, mãe, tratamento de todo carinho e defesa, não recebera, portanto, uma situação de distinção para com a salvação. Não é diferente para nós, adventistas do sétimo dia. Muito cuidado com a ideia de achar de que, por sermos adventistas, Deus vai nos tratar diferente. Na verdade, o amor de Deus é o mesmo para mim, como qualquer outra pessoa que não o conhece ainda. Você deve se lembrar que diante da salvação não existe privilégios. Ou então nos colocamos aos pés de Jesus, ou estaremos perdidos, e não é o fato de estarmos dentro da igreja, portanto, que prega a verdade, que é a verdade, que nós então estejamos vivendo a própria verdade. Este cuidado nós precisamos ter, para não cair nesta desgraça de achar que o fato de ser adventista está salvo. Assim como Maria dependia de Jesus para a sua salvação, nós igualmente dependemos dele para a nossa salvação. E não porque estamos filiados a uma igreja, filiação do ponto de vista de pertencimento, a uma igreja que está, portanto, escolhida como a porta-voz do Senhor para esta terra. Que Deus te abençoe, meu irmão, a entender que Jesus tratou as pessoas com respeito e dignidade e continuará tratando também você com respeito e dignidade. Mas é preciso lembrar que a salvação não tem a ver com parentesco, não tem a ver com filiação, não tem a ver, portanto, com pertencimento a algum movimento. Salvação é um dom do Senhor Jesus ofertado a todos aqueles que necessitam e reconhecem a Ele como Salvador. Que Deus te abençoe, te dê a graça de você permanecer fiel e assuma a sua fé, compartilhando dela para outras pessoas. É o que eu tentei nesta manhã tirar de lição para você, que aqui resumo em 3 aspectos: submissão, compartilhar e confiança. Que Deus te ajude, meu desejo, minha prece. Desculpem ter avançado aqui 13 minutos. Vamos orar. Querido Deus, que a tua graça repouse sobre nós, que teu Espírito nos acompanhe durante todo esse dia e nos dê, Senhor, segurança de continuarmos confiantes em tua mensagem, em tua palavra, submissos por fim, para que chegue o dia solene no qual estaremos, portanto, recebendo de ti o galardão da vida eterna. Seja com esses teus filhos, dê-lhes saúde e proteção, e nos ajude a avançar. No poderoso e santo nome de Jesus. Amém.